Então, pessoal, quem vai falar com a gente agora é o Alan. O Alan ele fez bacharelado em Ciências da Computação na UFRJ e o mestrado em Informática pelo PPGI, sendo membro lá do LC3. Ele fez doutorado em Astronomia pelo Observatório Nacional e tem experiência nas áreas de método numérico, programação paralela e astronomia. O Alan vai falar para a gente a palestra Paralisação em GPU de algoritmos de N-corpos e aplicação a sistemas planetários extrasolares. Alan, obrigado por ter aceitado o convite. Tem de 30 a 40 minutos, apesar de ninguém respeitar isso, mas tem de 30 a 40 minutos para a sua apresentação. Eu chutaria que eu vou estar na meta, mas vamos ver. Tá bom. Para começar, está todo mundo vendo a tela? Sim. Ainda eu não estou vendo. Não? Estou vendo aqui. Estou vendo. Está compartilhado, né? Tá. Primeiramente, eu agradeço o convite, tá, para fazer a apresentação. E, como eu disse, eu espero estar na meta do tempo, mas vamos ver o que dá. Bom, para começar, né? Para modelar a formação e evolução de sistemas dinâmicos, né, planetários, são aplicados principalmente dois tipos de algoritmos, né? Algoritmos de N-corpos e algoritmos hidrodinâmicos. Os algoritmos de N-corpos... Desculpa interromper, Alan. Desculpa interromper, Oi. mas eu estou achando que não tá no full aí na imagem completa, tá? Peraí. Eu acho que não está em modo apresentação. Desculpa, viu? Eu acho que não está mesmo, não. Peraí. Acho que visualizar que aparece. É que aí para mim dá uma cortadinha, por isso que eu percebi. Oi? É porque para mim aí dá uma cortadinha, por isso que eu percebi. Agora foi? Deixa eu ver. Peraí, tá. Foi. Obrigada, desculpa. Tá bom. Então, para modelar, né, a formação e evolução de sistemas dinâmicos planetários, são aplicadas, basicamente são sistemas que simulam sistemas de planetas, né? São aplicadas principalmente dois tipos de algoritmos, os algoritmos de N-corpos e os algoritmos hidrodinâmicos. Os algoritmos de N-corpos, nesse tipo de algoritmo, os corpos, né, do sistema são tratados individualmente, né, e interagem através de forças dos processos físicos, né, como gravidade, eletromagnetismo e etc., né, as forças físicas normais. E elas servem principalmente para modelar a criação de sólidos, que seria como um corpo maior, por exemplo, um planeta formado através de pequenos pedaços menores, e também a evolução dinâmica de um sistema já formado a longo prazo, como, por exemplo, como será o sistema solar daqui a um certo período. Os algoritmos hidrodinâmicos, eles procuram simular propriedades físicas locais de meio contínuo, né, como densidade, temperatura, esse tipo de propriedade. Né? E para isso, né, geralmente esses métodos numéricos usam aproximação por partículas, né, ou então malha no espaço de fase, né, divide o espaço de fase em uma malha e aí faz algum tipo de modelagem. E eles são usados principalmente para tratar a evolução do gás em nebulosas protoplanetárias, que são nebulosas de gás de onde os planetas, as estrelas se formam, e também modelar colisões binárias de corpos sólidos, né, que na época da colisão, eles... naquele momento da colisão, eles meio que se liquefazem por causa do choque, né? E aí, nesse tipo de momento aí, ele é adequado a esse tipo de algoritmo. Esses códigos, né, esses algoritmos, eles apresentam dois tipos de limitações. O primeiro deles é o custo computacional envolvido, né? Quando, no caso do algoritmo de N-corpos, quanto maior o número de corpos do sistema, fica inviável, né, dependendo do número de corpos, inviável ou muito custoso simular. E, no caso dos algoritmos hidrodinâmicos, né, o número de partículas que são usadas para fazer a modelagem, ou então a resolução da malha do sistema. Né? Quanto mais fina a malha, mais custo, também o maior número de partículas. E também o tamanho do passo temporal, né, que é utilizado nos algoritmos. Então, é o seguinte, né, uma boa representação, uma acurácia dos resultados e um bom custo computacional é um desafio, né? Porque quando você tenta uma precisão muito alta, o custo computacional eleva, e quando você tenta fazer o programa ser um pouco mais eficiente, geralmente isso dá uma representação um pouco pior da realidade. Possíveis soluções para isso são o seguinte, né, são usar passos de integração diferentes para cada corpo, usar métodos de árvore, né, como o Barnes-Hutch, né, métodos de partícula malha, e essas soluções aqui, essas possíveis soluções, elas têm a característica geralmente de
deixar a solução, né, quantitativamente mais imprecisa, mas qualitativamente corretas, né? E a segunda limitação desses métodos é a falta de generalização das soluções numéricas, né? Na verdade, é uma limitação de qualquer solução numérica em si, né? Geralmente, quando você quer estudar várias condições iniciais de contorno, você tem que estudar para fazer um espaço de parâmetros completo. E para isso você tem que fazer diversas simulações, porque cada simulação numérica é com uma condição inicial ou com contorno diferente. E isso demanda muito custo computacional e, dependendo do que você tem disponível, pode ser inviável. Bom, a limitação de custo computacional, né, pode ser contornado através de algumas técnicas de paralelização, né? Por exemplo, pode utilizar clusters de computadores, né, utilizando MPI e PVM, ou pode utilizar computadores, né, multinúcleos, como um OpenMP, ou GPU, utilizando placas de vídeo, que, ao contrário dos computadores multinúcleos, que têm dezenas de processadores, elas têm milhares ou até dezenas de milhares de microprocessadores, e todas essas tecnologias aqui são compatíveis com C, C++, Fortran, Python e até MATLAB, né? Dependendo do que for utilizado. Bom, o contexto científico do meu trabalho, né, reside no fato de que um dos grandes desafios da astronomia atualmente é a determinação de parâmetros físicos e orbitais de exoplanetas, né? Como, por exemplo, os parâmetros que determinam a forma da órbita, a distância e a inclinação da órbita, esse tipo de parâmetro. E os métodos mais comuns, né, para se detectar exoplaneta, e também alguns desses dados, são chamados análise da curva de velocidade radial e o método do trânsito, né? São duas formas de detectar exoplaneta. Bom, utilizando esses métodos, que são os mais comuns, a determinação dos parâmetros, né, ficam limitados dependendo do tipo do método. Por exemplo, a velocidade radial, você consegue determinar, fazer uma estimativa da massa, né? Por exemplo, mas você não consegue saber a massa total, você consegue saber a massa mínima. E o método do trânsito, por exemplo, ele te dá o período do sistema, né? E também a qualidade dos dados, que pode obter dependendo do que está sendo observado, e também outro fator limitante é a limitação dos métodos de inversão, né? Que são, você tem um tipo de dado, como, por exemplo, a variação do tempo de trânsito, e daí você tenta inferir os outros métodos, mas nem sempre consegue todos os parâmetros dessa forma. Não é possível determinar todos os parâmetros com esses métodos. Os parâmetros, às vezes, são limitados superiormente ou inferiormente, né? Temos a massa mínima ou a massa superior apenas, por exemplo. Às vezes, temos que assumir valores, né? Por exemplo, dizer que os ângulos são zero ou a excentricidade é zero, e isso geralmente restringe o estudo da origem, da evolução e das semelhanças dos sistemas que queremos estudar. Bom, atualmente, né, esse número aqui já está atualizado, mas atualmente se conhece cerca de 600 sistemas de planetas, né, de planetas fora do sistema solar, e a combinação de técnicas de observação define alguns desses parâmetros, né? Como eu disse, por exemplo, o método da velocidade radial determina a massa mínima, que fica determinada exatamente através do ângulo da órbita. E o técnico do trânsito, você consegue determinar a inclinação. Então, se você conseguir, por exemplo, utilizar esses dois métodos, você consegue a massa exata. Mas nem sempre isso é possível, né? Então, nós temos, o que a gente pode fazer para determinar os parâmetros que não conseguimos? Fazer várias simulações dinâmicas, né, para complementar as observações, e a nossa ferramenta tem essa propriedade, né, que ela simula eficientemente os sistemas e auxilia na determinação desses parâmetros, porque como são muitas simulações, né, basicamente uma simulação para cada possibilidade de valor do parâmetro, se você fizer isso serialmente, o custo computacional é muito elevado. E a nossa ferramenta vai tentar fazer esse tipo de solução paralelo para ser mais eficiente. Bom, o objetivo da tese, então, é construir uma ferramenta em CUDA para simular e analisar a estabilidade dos sistemas de planetas extrasolares. CUDA foi escolhida pelo nosso fácil acesso, né? Tanto lá no observatório, tem diversas placas, eu também pude utilizar umas placas do LC3. A linguagem C eu escolhi porque é a minha linguagem que eu domino mais. E, apesar de já ter algumas ferramentas, né, já disponíveis como o Gang e CoolSwift, o CoolSwift não está disponível publicamente. Nenhuma delas implementa estimadores de caos, que é importante para, depois de fazermos a simulação, nós determinarmos se aquela simulação é estável ou não.
E a nossa ferramenta ela faz isso, né? Ela vai ser tanto disponível publicamente, quando a gente terminar de implementar, e também calcula vários estimadores. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os fundamentos teóricos, né, que foram utilizados no trabalho, né? E nosso trabalho basicamente utilizou 5 tópicos importantes, né? Foi norteado por esses 5 tópicos. Primeiro, utilizar um algoritmo que é simplético e de baixa ordem. Simplético porque ele, por exemplo, ele limita, né, por exemplo, a energia mecânica e outras integrais do movimento, e com isso a solução fica mais precisa, e de baixa ordem para ser mais eficiente. O problema de N corpos tem que ser planetário, ou seja, uma das massas ser muito maior do que as outras, né? Por exemplo, no sistema solar, o Sol é cerca de 1 milhão de vezes, a massa dele 1 milhão de vezes maior do que o planeta mais massivo, tem que ser um sistema desse tipo. Fazer o cálculo de estimadores de caos, que, como a gente viu, os softwares existentes não fazem isso. Fazer um mapeamento do espaço de fase, né? Ou seja, diversas simulações dinâmicas e, com isso, paralelismo em CUDA, para poder fazer isso de forma eficiente. E também a validação do código, para saber se o que nós implementamos está correto, né? Bom, para começar a falar um pouco sobre o algoritmo simplético, né, a gente começa falando sobre as equações de Hamilton, né, que é uma forma de nós modelarmos um sistema dinâmico. Nós começamos inicialmente definindo o que é a Hamiltoniana, que é esse H, né, que é a energia mecânica do sistema, né, o somatório da esquerda é a energia cinética total e da direita é a energia potencial do sistema. E nós temos o seguinte, né, que a formulação hamiltoniana do sistema, ela diz que a variação de cada coordenada espacial é igual à derivada do hamiltoniano em relação ao momento conjugado, essa posição, e a variação do momento com o tempo é menos a derivada do hamiltoniano em relação à derivada de posição conjugada, né? Isso nós fazemos de 1 a n, tá? Só notando que esse n aqui não significa o número de corpos, é o número de coordenadas. Então, por exemplo, se nós temos 3 corpos, se cada corpo tiver 3 coordenadas, seria o n seria igual a 9. E o que seria um algoritmo simplético? O algoritmo simplético é um algoritmo que ele faz a transformação, né, das coordenadas RP minúsculas para outro tipo de coordenadas RP maiúsculas, né? Isso tanto pode ser para avanço temporal, você pode considerar que o avanço temporal é como se fossem novas coordenadas, ou de um sistema de coordenadas para outro. E nós definimos assim um vetor Z, que contém todas as variáveis antigas, né, sendo que as primeiras coordenadas são as coordenadas de posição e as últimas as coordenadas de momento. E a Z é a mesma coisa do Z minúsculo, só que com as coordenadas novas. Nós temos o M, que é a jacobiana do sistema, e nós temos o seguinte, né, que uma transformação, né, que leva as coordenadas antigas para as novas, ela é simplética se ela obedece àquela fórmula ali, que diz que a transposta da jacobiana vezes a matriz J, que nós chamamos de matriz simplética, vezes a jacobiana é igual à própria jacobiana. Se a matriz M, né, da transformação respeitar isso, significa que ela preserva que ela é uma transformação canônica, né, e preserva as equações de Hamilton, né? Então, por exemplo, nesse primeiro slide aqui, nós tínhamos que a variação do R era de acordo com com a derivada do H em relação ao P, e a derivada do P em relação ao tempo é a derivada do H em relação ao R. Quando nós transformamos as coordenadas, esse esquema se mantém, né, com as novas coordenadas. A derivada do R continua sendo a derivada do H em relação a P, e a derivada do P está relacionada com a derivada do H em relação ao P novo, né? E ela preserva, tem um detalhe, tá? Que ela preserva energia só se a derivada total do hamiltoniano for igual a zero, né? Que na grande maioria dos casos isso acaba acontecendo, né? Então, praticamente isso sempre acontece. E o avanço no tempo, né, também é uma sequência de transformações canônicas infinitesimais. Quando nós avançamos, por exemplo, do instante 0 ao instante 1, nós podemos dizer que isso é uma sequência de transformações canônicas infinitesimais, e isso também preserva as equações de Hamilton do sistema. Então, nós temos aqui, né, que aqui nós temos então a definição do sistema hamiltoniano, né, que a gente disse anteriormente, a derivada do R e a derivada do P através do H. Nós definimos essa quantidade dgf com uma derivada de Lie, e utilizando essa derivada de Lie e aquele Z que nós definimos anteriormente, nós podemos definir
aquela mesma equação de cima, como a derivada de z no tempo, sendo a derivada de z com respeito a h do vetor z, né? E a solução formal dessa equação é que o vetor z, no instante de tempo qualquer, é a exponencial de t menos t0, né? Esqueci desse operador, né, dh, aplicado no z inicial, né, ou z anterior, ou no instante anterior. Só que tem um porém. Geralmente essa exponencial ela é um somatório infinito, né? Então nós não temos como resolver isso de forma numérica, né? Então nós temos que, de alguma forma, transformar esse somatório infinito no somatório finito. Então nós pegamos o h, né? Nós supomos que esse h só pode ser feito se o h puder ser separado em uma parte que só contém momentos e uma parte que só contém posição, né? Na grande maioria dos casos isso é possível fazer. E aí nós definimos aquela exponencial de t do operador dh como essa forma desse produtório aí, né? Que é a chamada fórmula de Gauss-Dorff, né? E ela diz que o produtório da exponencial, dessas duas exponenciais aqui, né, em respeito ao d em relação a h0 e ao operador em relação ao h1, ela corresponde à exponencial anterior, só que com uma ordem de erro da ordem de t k mais 1, certo? Então, o que nós fazemos ali em cima? Nós pegamos a série com respeito ao dh, substituímos pela série com respeito ao dh cortado, que é um produtório infinito, só que isso introduz um erro, que é o erro numérico desse tipo de algoritmo. E aí nós temos que o z é simplesmente pegar aquele z0 e aplicar aquele operador, aquela sequência, aquele produtório de operadores em relação a H0 e H1 no Z0, e nós obtemos, assim, uma aproximação para o Z, né, só que respeitando as equações de Hamilton. Bom, o algoritmo L, né, é um algoritmo sintético que nós utilizamos no trabalho, né, ele faz o seguinte, ele define as novas coordenadas da seguinte forma: um R0 maiúsculo como o próprio R0, né, geralmente isso aqui é a massa maior do sistema, o RI é a posição de cada um dos outros corpos em relação à massa maior, né, o P0 é definido, o novo P0 é definido como momento linear total do sistema, e o momento de cada um dos outros corpos continua sendo o momento anterior, né, o momento em relação ao centro de massa. E, aplicando simplesmente essa transformação de coordenadas naquele hamiltoniano original, né, naquela fórmula anterior da energia cinética, nós obtemos esse novo hamiltoniano, que também representa a energia mecânica do sistema, só que nas coordenadas novas, né, R's e P's maiúsculos. E aí, pegando esse hamiltoniano e supondo que ele é separável, né, no caso, o R e o P, ele pode ser separado em três partes, uma que depende de R, uma depende de P, e uma que depende de R de P, só que ela tem uma característica especial em relação à outra. Ela é uma parte do hamiltoniano que é kepleriana, que ela corresponde como se fosse uma revolução de Kepler no tempo. E isso tem solução analítica. Então, a gente pode considerar isso para ser utilizado, né? E aí nós pegamos o ZT, que é a exponencial de t dh d0, e nós temos que, fazendo a substituição daquele anteriormente que nós tínhamos falado, né? Só que agora, em vez de utilizar um produtório de dois termos, nós utilizamos um produtório de dois termos. Nós temos, assim, a fórmula do método do L, né? Que a gente vai pegar o RPI, né, lá embaixo, nós vamos aplicar cinco transformações canônicas intermediárias, e com isso nós vamos obter o RP no instante seguinte. E o método do L, né, se resume a esses seguintes passos, né? Se é a primeira vez, nós calculamos as forças, depois aplicamos o impulso no momento, né, deixando as posições fixas. Nós depois nós depois avaliamos o R de acordo com essa fórmula, deixamos os momentos fixos. Aí, quando nós chegamos naquela fórmula intermediária, que seria o Kepler, né, o operador D em relação à parte do hamiltoniano que é kepleriano, nós resolvemos isso analiticamente, já que ele corresponde a uma solução do tipo de Kepler. Depois, novamente, nós fizemos uma translação no R e mantemos os P's fixos, recalculamos as forças
né, que já foram alteradas, porque o R foi alterado, e recalculamos os P's, deixamos os R's fixos, e depois, para o instante seguinte, nós voltamos ao passo 2, né? O passo 1 foi calculado na primeira vez. Certo? E assim nós temos um método Hélio, que é o método que nós utilizamos no trabalho. Bom, o próximo fundamento teórico são os estimadores de caos, né? O caos pode ser definido como um comportamento irregular e imprevisível no sistema dinâmico, quando nós aplicamos uma pequena perturbação nele, né? E se por acaso o sistema for regular, essa perturbação ela pode até aumentar, mas ela aumenta linearmente com o tempo, mas se ela for caótica, se não for caótica, essa perturbação ela diverge exponencialmente, né? Tratando que aquele sistema dinâmico ali não é estável. E para detectar se um sistema dinâmico é estável ou não, nós possuímos alguns métodos, como o MEGNO, como a variância no semi-eixo maior e na excentricidade da órbita, a máxima excentricidade orbital e a máxima variação em excentricidade. Bom, aqui temos um pequeno resumo do MEGNO. Nós consideramos na equação 4 o sistema dinâmico em si, né, que diz que a variação de Z com o tempo é o F de Z, onde o F é simplesmente as equações da direita do sistema de EDOs, e temos a equação 5, que é a equação variacional, que ela trata da evolução do delta com o tempo, né, que é simplesmente a perturbação inicial no sistema. Nós temos a perturbação inicial e o delta t é a perturbação no instante t. Resolvendo partindo dessa equação variacional, nós chegamos na fórmula do MEGNO, que é a equação 6, que esse y maiúsculo em cada instante de tempo, tem que resolver basicamente essa integral, e nós temos também a média do MEGNO, que é esse y cortado, né? Que é basicamente a média até esse instante t dos valores do MEGNO encontrado até o momento. Só que, como pode ser observado na equação 6, em geral essa integral não é fácil, não dá para resolver analiticamente, e aí nós recorremos a isso também a uma solução numérica, né? Nós utilizamos a equação 8, que é a equação que foi criada pelo Breiter, né? Que é simplesmente uma equação algébrica que aproxima aquela equação 6, e aí nós calculamos assim o MEGNO em cada instante de tempo, e com esse valor nós calculamos a média do MEGNO em cada instante de tempo. E aí o que acontece? Com esse valor, né, depois de um tempo rodando o sistema, ele tem a seguinte característica, né? Se por acaso o sistema for caótico, esse valor da média do MEGNO, ele vai evoluir aproximadamente como se fosse uma reta, né? Aqui não está exatamente uma reta, mas está aproximadamente uma reta a partir do 0,3. Então, no caso dessa solução aqui, que foi utilizando a ressonância, é um sistema de 3 corpos, né, esse sistema aqui, do Sol, de Júpiter e de um asteroide, né, que está na ressonância 3,1 com Júpiter. E aí, quando esse asteroide está nessa posição, basicamente 2,5 do Sol e excentricidade 0,3, ele tem esse comportamento caótico, por isso que quando nós observamos nessa posição no sistema de asteroides, nós não encontramos nada, né? Por outro lado, né, numa posição estável do sistema, por exemplo, no asteroide que está a 2,4 do Sol e a órbita com excentricidade igual a zero, ou seja, circular, ele tem essa propriedade que, com o passar do tempo, a média do MEGNO se aproxima a 2, né, indicando que o sistema é estável. E nós utilizamos também esses seguintes estimadores de causa aqui, né, que é a variância do semi-eixo maior da órbita, no caso, a variância geralmente em relação à média, né, só que aqui nós mudamos um pouco, nós substituímos a média pelo valor inicial, né, e o semi-eixo maior, no caso, seria, no caso nós temos a órbita de um planeta, que é uma elipse, né, o semi-eixo seria o semi-eixo da elipse, que é a órbita do planeta. E a excentricidade é a mesma coisa, é a excentricidade da órbita do planeta, que é uma elipse. E nós calculamos a variância da excentricidade com o tempo, né? Nós temos e temos o MVE, que ele fez o seguinte, ele faz a diferença entre a excentricidade em cada instante de tempo e a inicial, e calcula qual é o maior valor absoluto disso até o instante atual. Bom, agora eu vou falar um pouco da metodologia do trabalho, né? Nós utilizamos CUDA,
que é uma API para programação de placas da NVIDIA, e o nosso trabalho utilizou a CUDA-C, né, que é uma extensão da linguagem C para rodar programas em CUDA. Um programa CUDA, nesse programa que nós fizemos, nós utilizamos duas abordagens. Né? Nas partes do código que não tem paralelismo, tem muito pouco, nós utilizamos a CPU, né, um código sequencial em C, e onde tinha grande paralelismo, nós utilizamos a GPU. No nosso trabalho, nós utilizamos o L, né, que é o algoritmo que nós falamos anteriormente, né, e a gente utilizou como base o L implementado num software já conhecido chamado Swifter, né, só que nós implementamos umas simplificações. Nós consideramos todos os corpos como massivos, já que o L considera, por exemplo, um asteroide com uma massa muito pequena como se não tivesse massa. Nós utilizamos apenas corpos pontuais, né, não consideramos dimensão, e também nós substituímos uma estrutura de dados chamada listas encadeadas por vetores para facilitar a paralelização, né? E nós focamos nosso trabalho, então, no algoritmo Hélio, apesar também de ter utilizado também o SWM, né? E as aplicações do nosso trabalho foram utilizando essa versão modificada do Hélio, do Swifter, em CUDA. O primeiro passo foi traduzir o Hélio, né, para C. Nós fizemos uma pequena simulação aqui para validar essa tradução para um código sequencial em C. E aqui está o resultado da validação, né, que à esquerda está o código em Fortran, que é o Swift originalmente escrito em Fortran, o meu código, que é o do centro, e à direita é o erro absoluto da energia, né, que está na ordem de 10 a menos de 19. Como o erro está bem baixo, nós consideramos o método validado. Depois da tradução para a linguagem C, né, nós agora começamos a ver a parte da paralisação em CUDA do nosso código. Né? E para isso, né, depois de ter feito a paralisação em CUDA, nós utilizamos basicamente dois tipos de testes. Uma paralisação de um problema de N corpos muito grande, nesse caso era apenas uma simulação, e aí nós implementamos dois algoritmos, o RUF e o L, né, para testar se isso valia a pena, e a paralisação de vários problemas de N corpos numa grade de simulações, que é o que, de fato, nós utilizamos nas aplicações do nosso trabalho. O algoritmo de RUF nós implementamos inicialmente porque ele é muito simples, é muito fácil de paralelizar, e também é mais simples construir um código do início, né, do que pegar uma implementação que já tinha do Hélio e paralisar. E o objetivo era verificar se, né, a paralisação em CUDA tinha, vamos dizer assim, tinha algum potencial, né? Então, o que nós pegamos foi esse algoritmo aqui, que é um resumo do RUF, né? Ele pega o momento e atualiza com essa forma, e a posição logo em seguida, onde beta e alfa são constantes, né, do método em si, o tal é o passo do tempo, e o m é a massa de cada um dos corpos, né? E o f é a aceleração do corpo. E aí nós repetimos esse passo aqui 4 vezes, né, em cada passo de tempo, e no final nós temos o RP de cada corpo e cada coordenada no instante seguinte. Os testes que nós fizemos variaram de 1 a 400 corpos, né? Nós supomos que cada corpo tinha uma unidade de massa, os valores das componentes X, né, era 3i mais K, e as componentes dos momentos era igual a 1, tá? E o tempo de simulação foi de 1, ou seja, nós simulamos apenas um passo para testar o quanto demoraria para simular o passo com um determinado número de corpos. E nós colocamos o G igual a 0 para não ter que lidar com problemas de colisão de corpos. E aqui está o resultado da simulação, né? Nós temos que essas 4 primeiras curvas ali, que é a verde, a azul, uma que está praticamente dentro da azul, né, uma roxa, e a amarela, são as quatro que estão mais em cima, são CPUs, né? E embaixo são as GPUs, né, o que mostra que até mais ou menos 350, as GPUs foram muito mais eficientes que os códigos em CPUs, né? Só que o problema é que quando chegou a 350, teve um problema de memória. Então, com isso, o algoritmo nem conseguiu rodar, por isso que foi a 0 ali o tempo. Não quer dizer que o tempo foi para 0 exatamente. Isso é uma limitação do hardware. Para a paralisação do algoritmo Hélio, nós utilizamos 3 estratégias básicas, né? A paralisação das operações vetoriais, a sem-paralisação dos somatórios e a paralisação da parte kepleriana.
As operações vetoriais são bem simples de entender, né? Vamos supor, por exemplo, que nós tenhamos dois vetores de 8 posições e queremos fazer o somatório desses dois vetores. Se, por acaso, nós fizermos um somatório de posição por posição sequencialmente, né, nós vamos levar aproximadamente, vamos levar n-1 operações, né? Só que se nós fizermos isso em paralelo, nós, em teoria, nós conseguimos diminuir isso para 1/8 do tempo, né? Porque nós podemos calcular o somatório de cada componente da soma em paralelo. Então, na teoria, nós podemos reduzir isso para 1 sobre n, só que se nós tivermos, por exemplo, um vetor muito grande, um vetor que tenha mais posições que processadores, na verdade, nós não conseguimos isso, mas na prática sempre conseguimos um resultado melhor do que se fizermos sequencialmente. Então sempre é um ganho de desempenho, né? Mesmo que na teoria, por causa do problema de falta de processadores ou de overhead, né, da paralisação, mas sempre há um ganho de desempenho em relação ao somatório sequencial. O segundo passo foi a semi-paralisação dos somatórios, né? A gente chama de semi-paralisação porque não tem como fazer exatamente um somatório paralelo, né, de todas as posições. Então, o que a gente fez? Nós pegamos, por exemplo, um vetor de 8 posições, né, que são os quadradinhos mais de cima. Nós dividimos esse vetor em duas partes, né, o primeiro indo de 1 a 4, o segundo de 5 a 8. E o que nós fizemos foi o seguinte, nós pegamos as primeiras posições desses dois vetores, 1 e 5, fazemos a soma e guardamos na primeira posição do vetor da esquerda, né? No caso, nós pegamos 1, somamos com 5 e guardamos o 6 na posição do 1. Nós fizemos isso para cada uma das posições, e com isso nós temos o somatório, né? Não de todo o vetor, mas só de parte dele. Fazendo esse processo várias vezes, até obter apenas uma posição, nós temos que na primeira posição fica o somatório de todas as posições, que não é, né, da ordem de 1 sobre n, mas é da ordem de log 2n, porque se nós temos, por exemplo, 8, nós conseguimos fazer isso em teoria, né, se tiver processador suficiente, em 3 passos. Nós tivemos, por exemplo, 2 vetores de 64, nós conseguimos fazer em 6 passos e assim vai. Por isso que a gente chamou essa parte de semi-paralisação dos somatórios. E, por último, né, teve a tentativa, na verdade, de paralisação da parte kepleriana, né? Só que não foi possível utilizando as estratégias anteriores, porque era uma parte muito mais complexa do código. Então, a solução que nós fizemos foi cada corpo, né, no caso, evoluir pela órbita kepleriana individualmente. Então, por exemplo, nós temos 10 corpos no sistema. Nós conseguimos fazer a evolução kepleriana de cada um dos corpos ao mesmo tempo. Agora, para testar, né, se essa implementação do Hélio foi realmente bem feita, né, nós utilizamos o seguinte problema. Né? Nós pegamos o código sequencial que nós tínhamos em C e essa nova implementação. Nós definimos a posição de cada corpo como I00, onde I é o índice do corpo, o momento como 0 e 0, né, onde o I também é o mesmo índice do corpo. A massa de cada um dos corpos é 10 elevado a menos 30, praticamente zero. Né? A massa central, né, seria igual a 1, que é o corpo maior, e o passo de integração igual a 1. Nós também fizemos só um passo de tempo só para poder testar o tempo desse passo. E aqui nós temos o resultado desse teste. Né? Esse teste aqui não ficou assim tão bom, né, quanto a gente esperava. Ele, no caso, mostrou que, dependendo da placa, por exemplo, a placa que é o gráfico em preto, que era uma placa lá do laboratório, do LC3, ela se mostrou bem pior do que as CPUs, que são essa curva laranja, roxa e vermelha, né, que estão em formato de parábola. Então, essa placa, por exemplo, esse teste ficou muito ruim a partir de 4.000 corpos, né, entre 4.000 e 8.000, enquanto, por exemplo, a placa 1080 e a Tesla, né, se mostraram bem, com desempenho bem superior às CPUs, né, são uns gráficos em verde e em vermelho. E a placa, que é a cinza, né, que é a 1050 Ti, ela se mostrou boa dependendo do número de corpos, né? Por exemplo, entre 4.000 e 4.500 ela se mostrou pior, né? E depois ela se mostrou mais eficiente que as CPUs. Então, nós deduzimos com isso que, para esse tipo de problema, o algoritmo Hélio, ele é eficiente apenas para alguns tipos de placa, né? Dependendo do tipo de placa que se utiliza.
E, por fim, né, nós fizemos a paralisação da grade, né, que é o que nós aplicamos depois no trabalho. Os casos anteriores, nós vimos que é um problema único, né, apenas um sistema dinâmico. Agora nós temos que resolver o problema de uma grade de simulações. E a diferença entre cada uma das simulações da grade são as condições iniciais. Né? Por exemplo, uma simulação tem um semi-eixo um pouco diferente da outra, ou a excentricidade. E, por exemplo, os ângulos são iguais em todas as simulações. Nós fizemos cada simulação da grade em paralelo, né? E esse tipo de código foi o que nós utilizamos depois de validado nas aplicações do final, que eu vou mostrar. Nós utilizamos 3 tipos de testes para verificar a grade, né? Se a grade foi correta. Primeiro, nós não testamos a correção, né? Nós testamos o desempenho para saber se valeria a pena utilizar ele, né? E depois nós fizemos o teste de validação para saber se ele está correto, e o teste do Megano, que era para testar os estimadores de caos que nós implementamos. Bom, para o teste de desempenho, nós utilizamos o sistema CAP46, que é um sistema cuja estrela tem o nome de CAP46. Nós utilizamos uma grade de 16 mil simulações, o passo de tempo é igual a 1, né? E aí nós vamos comparar o desempenho com o sequencial, né? E aí nós temos o resultado da comparação. Na esquerda nós dizemos se foi uma CPU ou GPU, temos o modelo, temos o tempo de execução, né, total, e nós temos o tempo de execução normalizado. Tá? Por que eu utilizei esse tempo de execução normalizado? Quando nós utilizamos a grade, nós fizemos as várias simulações ao mesmo tempo. Então, quando nós demos um passo de tempo, a gente tinha várias simulações em paralelo. No caso, eram 16 mil, né? Aproximadamente 16 mil. Então, esse, por exemplo, 1,8 aqui, não significa que foi 1,8 por simulação. Foi 1,8 com as 16 mil simulações. Então, nós pegamos esse tempo de execução total e dividimos pelo total de simulações. Tá? E no caso da CPU, não, da CPU não, como era o código sequencial, não, desculpa, eu acabei enrolando aqui. No caso, a grade, como eram 16 mil simulações, eu considerei o tempo de execução normalizado igual. No tempo da CPU, como não era 16 mil, era apenas uma simulação, nós pegamos o tempo de uma simulação, multiplicamos por 16 mil, para ter o tempo equivalente que a CPU teria quando rodasse 16 mil simulações. E aí o tempo de execução normalizado é o que, de fato, nós utilizamos para comparar a eficiência do código. E como nós podemos ver ali, né, em todos os casos, a GPU foi bem mais eficiente que a CPU. Né? Então, a gente considerou que o código tinha muito mais desempenho na GPU, tinha muito mais desempenho do que o código sequencial na CPU. Depois nós fizemos um teste de validação, que é o teste da ressonância 3.1, né, de Júpiter e os asteroides. Né? Só para explicar um pouco o que seria a ressonância 3.1, ressonância 3.1 significa que, no caso do asteroide, ele tem o período 3 vezes menor do que Júpiter. Então, se você pegar o período de Júpiter e dividir pelo período do asteroide, o período do asteroide é 3 vezes menor. Então, é a razão dos períodos entre os corpos, sem ser a massa central. Nós consideramos nós consideramos no caso, a ressonância centrada em 2,5A, porque exatamente nessa posição que o asteroide está 2,5A, que é uma medida de distância, só para vocês saberem também, 1A significa a distância da Terra para o Sol. Então, 2,5A significa que esse asteroide está 2,5 vezes mais distante da Terra do que a Terra, no caso. Então, essa ressonância centrada em 2,5, o movimento caótico que nós vamos ver ali seria a sobreposição de ressonâncias seculares e secundárias. Isso aumenta a excentricidade do asteroide e faz ele se chocar com os planetas terrestres, por isso que essa zona é caótica. E nós temos que, em torno de 2,5A, aparece essa ressonância, e por isso é despovoada de asteroides. E aí aparece uma coisa chamada falha de Kirkwood, que é a ausência de asteroides, ou pelo menos bem pouco número nessa parte do cinturão. E aqui nós temos o que seria o desenho exatamente da ressonância 3.1, tá? Aparece esse V aí, que seria a representação da ressonância. Nós dizemos que ela está centrada em 2,5, porque
o meio desse V aí passa pelo 2,5, né? E como nós podemos ver ali, né, aquela parte em azul ali mais forte é a borda do V, é a parte mais caótica, como é realmente esperado, né, porque é ali que está a sobreposição das ressonâncias, e está onde os asteroides não estão, no caso, está vazio. E dentro também é um pouco caótico, né, como pode ver, ele tem um pouco de azul, mas é bem menos caótico do que nas bordas. E essa parte de vermelho do fora do V é a parte regular do sistema, né? Então, como isso aqui bateu exatamente como é esperado com o que se conhece já da literatura, porque essa forma de ver já é conhecida, nós consideramos o código como validado. E aqui nós temos um teste que nós fizemos para verificar o Magnum, tá? Nós pegamos simplesmente a simulação de um artigo, né, que está na direita, e nós executamos a mesma simulação, a mesma grade, pelo mesmo parecido, e nós plotamos o mapa para verificar se estão iguais. E como nós podemos ver, eles estão praticamente iguais, né? A não ser para aquela parte amarela aí de cima, mas aquela parte amarela aí de cima se deve porque o nosso código não tratou os encontros próximos dos corpos, enquanto que o código utilizado no artigo tratou. Mas tirando essa parte aqui de cima, nós podemos ver que os mapas estão praticamente iguais, né? Então, nós, com isso, deduzimos que o Magnum está validado, né? Bom, e para fechar o trabalho, nós pegamos então a nossa implementação do Hélio e fizemos aplicações em alguns sistemas de exoplanetas, né? Bom, as aplicações, elas complementam e auxiliam a determinação dos parâmetros, como eu já disse anteriormente, que alguns parâmetros físicos, eles não conseguem ser determinados com precisão, ou às vezes nem determinados, né? Então, nós fizemos a solução, né? Fazer diversas simulações dinâmicas para determinar, ou pelo menos diminuir o intervalo, né, de incerteza desses parâmetros. Então, o principal objetivo dos trabalhos são aprimorar os valores dos parâmetros orbitais encontrados e das massas dos planetas, e nós utilizamos para isso uma técnica chamada tempo de variação de trânsito e análise dinâmica para complementar o resultado da TTV. Bom, o que seria exatamente TTV? A TTV é chamada técnica de variação de trânsito. O trânsito nada mais é que uma volta que um corpo dá em torno da estrela. Então, por exemplo, se nós temos um problema de dois corpos, como por exemplo a Terra em torno do Sol, nós temos que o tempo que a Terra leva para dar uma volta no Sol é sempre o mesmo. Só que se por acaso tiver mais de um corpo, como que é a realidade, esse tempo esse período de cada corpo, ele varia. Um pouquinho, né? Não é tanto assim, geralmente, ele varia um pouco em torno de um valor central. Então, através dessa variação do trânsito, nós podemos inferir que, se houve a variação do trânsito, é que tem outra massa fazendo a perturbação. E aí nós inferimos com isso que existe outro planeta, e também, através do TTV, é possível determinar a massa, pelo menos uma estimativa da massa desse planeta. Então, para determinar as massas de exoplanetas, né, nós temos algumas técnicas, como, por exemplo, o método de velocidade radial, que ele determina a massa, mas não tem muitos casos, né, não tem como se utilizar na grande maioria das vezes, e a análise do TTV, que é a mais usada atualmente por causa da missão Kepler. Então, como tem muitos dados de trânsito, nós podemos utilizar bastante esse TTV. O método de velocidade radial tem poucas detecções, a análise do TTV tem muitas detecções, isso que eu já falei, né, devido ao Kepler, e a determinação das massas ela é importante porque ela pode determinar a densidade e a estrutura interna do planeta, né? Então, por exemplo, se nós determinarmos que a massa de um planeta é tal, o raio dele é R, né? Nós podemos determinar assim que, por exemplo, se a densidade for análoga à água, por exemplo, nós temos que pode ser um planeta que pode ter vida, né? Uma outra pergunta que se tem é o seguinte, né? Os parâmetros encontrados são estáveis através dessa análise de TTV? Bom, para responder essa pergunta, nós utilizamos a análise dinâmica, né? Fazendo simulações numéricas, e nós temos essa dúvida porque, em geral, esses sistemas são ressonantes, né? Aquele problema que eu disse, se você pegar o período de um corpo, dos dois corpos, e eles estão mais ou menos numa razão de inteiros, e isso geralmente, né, em muitos casos, gera instabilidade, né? No nosso código, ele vai fazer várias simulações em paralelo e gerar mapas de estabilidade para determinar se esses resultados encontrados pelo TTV realmente são estáveis, né? Então, para o primeiro sistema, que foi o Kepler 419, nós temos um sistema com
uma estrela chamada Kepler 419, 2 planetas, né, que essa é a nomenclatura padrão, você pega o nome da estrela e bota B para o primeiro, C para o segundo, D, assim vai. O Kepler 419b, que foi o primeiro descoberto, foi através do método do trânsito, e o Kepler 419c através do TTV. E as massas encontradas foram aproximadamente 3,3 massas de Júpiter e 6,5 massas de Júpiter, mas como eu disse anteriormente, isso aqui não é preciso, né? Isso aqui tem uma incerteza grande no valor dessas massas. Então, o questionamento é o seguinte, né? O sistema é estável? Nós temos essa dúvida porque a excentricidade do corpo B é muito grande, e isso pode levar a choques com outro corpo ou com a estrela. Temos grande incerteza na determinação das massas, e elas estão próximas da ressonância 10,1, né? O período de um deles é 10 vezes, aproximadamente 10 vezes maior do que o outro. Então, a solução é o seguinte, nós geramos mapas, né, de estabilidade em torno desse valor que nós encontramos e verificar se esse valor que nós encontramos está numa região estável do espaço de fase. Nós temos que o Kepler 419b, né, nós fizemos mapas com vários indicadores, aqueles indicadores que nós dizemos anteriormente, o Magnum, da excentricidade, o semi-eixo. Nós fizemos com isso uma grade de 128, várias grades de 128 por 32. Elas são grades excentricidade semi-eixo. Eu vou explicar um pouco melhor isso no slide daqui a pouco, mas basicamente porque cada simulação varia a excentricidade ou varia o semi-eixo. Próximos ao melhor ajuste do SC e do PC, ou seja, da excentricidade do corpo C e do período do corpo C que o método TTV encontrou, né? É incerto, mas é o que ele encontrou. Nós fizemos isso com mapas com várias massas de B, porque também a massa do B também não é muito precisa. Mapas para distintos valores da estrela também, e nós utilizamos outros parâmetros como fixos, né? Nós fizemos uma simulação dinâmica de 5 vezes 10 a 6 dias, e o passo de tempo é igual a 0,2 dias. E aqui está o nosso primeiro resultado, né? Utilizando um dos valores da estrela, nós temos esse mapa aqui de essa grade de simulações. O que significa? Cada ponto nesse quadrado, ela significa uma simulação dinâmica, tá? E aí, se nós fizermos cada ponto desse, nós temos um correspondente no eixo X, que é o semi-eixo maior, e um correspondente no eixo Y, que é a excentricidade do corpo C, do corpo B, né, no caso, no corpo C. E aí nós fazemos o quê? Para cada ponto nessa grade, nós variamos o semi-eixo, a excentricidade, e os outros parâmetros nós deixamos fixos, né? Os dados do B nós deixamos fixos, e da estrela também. E nós rodamos as várias simulações em paralelo, determinamos os valores do máximo semi-eixo, né, que foi utilizado aqui nesse mapa, e aí, de acordo com o valor do semi-eixo, nós determinamos uma cor, né, e botamos nesse mapa aqui. Depois fizemos a interpolação dos pontos encontrados. Como nós podemos encontrar, né, no meio nós podemos ver no meio do mapa, né, nós temos aquela estrelinha preta ali, significa que é o valor que o TTV encontrou, né, que é o que a gente está querendo saber se é estável ou não. E nós podemos ver que ela está numa região azul, né, que pelo gráfico de cores ali, é uma região de de bastante estabilidade, e então nós inferimos que para esse valor da estrela, né, do valor do valor do planeta B, que é o valor menor, esse planeta está numa região estável. E essa direita aqui nós podemos ver é uma forma em V parecida com aquela que a gente viu lá da ressonância 3,1, só que ela está cortada no meio aqui, né, na direita. Quando nós aumentamos a massa do B, nós temos esse problema aqui, que a ressonância andou para a esquerda, e esse ponto aqui nós queremos saber se estava estável ou não, ele está mais próximo da ressonância e está com o valor mais alto do indicador de causa, indicando que esse mapa aqui ele é um pouco mais instável em relação ao outro. E quando nós aumentamos mais ainda, que é o valor máximo do intervalo de confiança para a massa de B, nós encontramos que ele está numa região completamente instável. Então nós deduzimos o seguinte, né, que a massa de B, né, deve ser em torno da mínima, porque estava a região mais estável, e utilizando a massa mínima do B, nós encontramos que o C está numa região estável do espaço de fase. Bom, a próxima aplicação foi o Kepler 59, né, um sistema de 2 planetas também, ambos dele transitam a estrela, foi determinado pelo método do trânsito.
E o melhor resultado que foi encontrado foi nesse artigo aqui do Schiffen, né, em que ele determinou só um valor máximo da massa, e o objetivo é restringir melhor esses valores, né. E um resultado de um segundo trabalho foi que a massa de B era aproximadamente 4... Não, desculpa. E o resultado de um trabalho anterior foi que a massa de B é aproximadamente 4 massas terrestres e a massa de C é aproximadamente 3 massas terrestres. E eles estão próximos à ressonância 2,3, né? Por isso que a gente quer investigar a estabilidade nessa região para saber se esses valores encontrados podem ser estáveis. Só que esses valores aqui também, eles estão numa região de certeza muito alta. Então, nós fizemos um mapa para vários valores em torno para descobrir se ele está numa região estável. Nós rodamos a simulação, né, a grade, para um tempo de simulação de 2 vezes 10 a 5 dias, e o passo de tempo foi de 0,04 dia. E aqui está o resultado, né? E no eixo X nós temos os vários valores possíveis de massa de B, no eixo Y os vários valores possíveis da massa de C, né? E como nós podemos ver, né, todos esses valores aqui, eles são bem baixos. O indicador de Cal está entre 0,02 e 0,07, e nós inferimos que para qualquer um desses valores a região é estável. Então, aquele valor de aproximadamente 4 e 3, apesar de não ser tão preciso ainda, ele está numa região estável do espaço de fase. E para encerrar, nós temos o Kepler-46, que é outro sistema de 2 planetas, né? Nós temos que o B é uma estrela que transita, o C foi inferido pelo TTV do Kepler-46b. No artigo do Nesbø, ele limitou a massa do B e determinou o C com um pouco mais precisão, né, do planeta C. E no artigo da Ximena, ela restringiu melhor a massa do B e a massa do C, ela também refinou um pouco mais, né, mas é aproximadamente igual do artigo do Nesbø. Só que mesmo esse refinamento, ainda tem uma dúvida se ela é estável, né? Então depois a gente vai utilizar os mapas para verificar se está uma região estável do sistema. Eles são um sistema de um planeta chamado tipo Júpiter, porque ele tem uma massa mais ou menos da ordem de Júpiter, né? E um planeta do tipo Saturno, por o mesmo motivo. Ele tem uma massa da ordem da massa de Saturno. Então nós chamamos ele de um mini sistema solar, por causa disso. O Nesbø, ele também no trabalho que ele restringiu as massas, ele levantou a possibilidade de um Kepler-46d, um terceiro planeta, e que esse planeta talvez teria um período de 6,8 dias, né? Então, nós vamos utilizar o mapa também para inferir se esse planeta 46D, nesse período, seria numa região estável. Bom, o objetivo, então, é construir mapas do sistema e analisar a dinâmica, tanto do modelo de 2 planetas, para verificar a massa do B e do C, tanto do modelo de 3 planetas, para verificar a massa do C. Bom, para a primeira simulação, foi um modelo de 2 planetas. Nesse caso, nós deixamos o D de fora, só deixamos o B e o C. Nós temos uma grade de 1024 por 32. Novamente, massa de citricidade por período. Nós utilizamos os limites, né, do mapa como o período do C entre 35 e 90 dias, a citricidade do C entre 0 e 0,4 de citricidade. O restante são fixos, né, como no artigo da Ximena de 2017. Nós só avaliamos o período e a citricidade do corpo C. O tempo total de simulação foi de 10 a 6 dias, e o passo do tempo foi de 0 a 1 dia. E aqui nós temos o resultado. Oi. Desculpa interromper. Mais 5 a 10 minutinhos. Tá acabando já. Tá bom. E aqui nós temos um mapa dessa simulação, né, de 2 planetas. Nós vemos, por exemplo, que, de acordo com o gráfico de cores, a parte vermelha é a parte mais estável, a parte em azul é um pouquinho menos instável, mas também estável, e essa parte aqui toda em preto e verde é a parte instável do sistema. E aí nós verificamos essas estruturas, não sei se vocês estão conseguindo ver, feito uns Vs, né? Uns Vs ali que são as ressonâncias, né? E em cima do mapa ali está o que seria a fração, né, dos períodos dos corpos. Por exemplo, ali nós temos 2 ressonâncias em 2,5 e em 3,7, que são estáveis, e 1,2 também, quando a citricidade é bem baixa. E se vocês notarem lá embaixo, mais ou menos perto do período de 60 dias e citricidade 0, uma bolinha laranja, aqueles são os dados do Kepler-46c, de acordo com o que é mais conhecido. E como nós podemos ver, ele está naquela região de vermelho ali, né? Uma região bem estável do sistema. Então nós inferimos que ele está realmente numa região estável.
Isso aqui foi um resumo do que eu falei. Aí a próxima simulação foi um modelo de 3 planetas, né? Uma grade de 512 por 32, mapas de excentricidade vezes período. E aí nós fazemos o seguinte, né? Nós deixamos, nessa vez, o B e o C fixos, e variamos o período de 5 a 32 dias do D, e a excentricidade dele de 0,06. Nós temos que a simulação total do sistema foi de 10 a 6 dias, e o passo de tempo foi de 0,02 dias. E aqui nós temos o mapa de estabilidade, né, desse sistema, considerando os 3 corpos, né, quer dizer, considerando o hipotético terceiro planeta. Nós podemos ver essas faixas azuis aqui na esquerda, elas são, na verdade, aquelas formas em V da ressonância, só que elas estão muito comprimidas aqui, parece uma reta, né, em vez de um V. Então, nós temos ali a ressonância 1,4, 1,3 e 2,5, que são estáveis, né, instáveis, e nós temos a ressonância 1,2, 2,3 e 4,5, que são estáveis. E esse 2, 3 e 3, 4 aqui, elas correspondem, por exemplo, no sistema solar, a umas regiões no cinturão de asteroides que tem muitos asteroides. E outra coisa que eu esqueci, né? Se vocês olharem, a parte mais importante, lá embaixo, no período de aproximadamente 6 dias, entre 5 e 10, e excentricidade zero, e na parte vermelha, nós temos o ponto laranja também do período de 6,8 dias, né? Que é o período que é suposto do planeta D. E como pode ver, ela está numa região bem estável, naquela região em vermelho ali, né? Ou seja, é possível realmente que exista um planeta, como a Joane disse, naquela região de 6,8 dias. Bom, nós podemos ver aqui, então, né, uma estrutura semelhante ao sistema solar, temos as ressonâncias caóticas e regulares, as ressonâncias 3, 2 e 4, 3 correspondem aos grupos de Hildas e Pulis do sistema de asteroides, e a região em torno de 7, né, que seria o 6,8, é bastante regular, mesmo por excentricidade bem alta. Bom, a conclusão foi que o Kepler-46c produz os resultados, né, do método TTV do Kepler-46c estão em regiões bem regulares, a mesma coisa para o D. Não conseguimos restringir muito bem o ED e o MD, né, infelizmente. O Kepler-46b e C podem ter migrado... isso aqui eu não falei, mas se vocês olharem, por exemplo, essa região toda em vermelho aqui, desse mapa, ela vai do período de 50 a 90. Então, se nós estamos com o B fixo e o C variável aqui, quer dizer que o C ele pode ter se movido por esse período aqui sem ter entrado numa zona caótica, né, na hora da formação. Então, é basicamente isso que está escrito aqui. E o C pode ter migrado para aquela faixa em vermelho ali sem entrar numa região caótica. As órbitas atuais do Kepler-46b e C têm um espaço de fase que possui várias semelhanças com o sistema solar, e os resultados foram mais ou menos independentes do indicador utilizado, né? Eu mostrei só um, porque na verdade não mudou muito de um indicador para o outro. As conclusões basicamente foram que nós, depois de analisarmos o uso de GPU para melhorar o desempenho computacional do código, nós testamos 3 abordagens. O algoritmo de Ruth para uma simulação e o Hélio da grade foram bem mais eficientes, enquanto o Hélio, dependendo do caso, ou então talvez tivéssemos que melhorar realmente aquela paralisação para ter um resultado bom, né? O algoritmo de Ruth, isso que eu falei. Bom, a implementação dos indicadores de estabilidade, né, que não tinha nos softwares que já tem disponíveis, né. Bom, a construção de mapas de estabilidade eficiente, né, além de implementar, também fazer de forma eficiente, através do paralelismo, e a aplicação do nosso código a diferentes sistemas planetários extrasolares. Esses aqui são os artigos. Isso aqui são umas ideias de trabalhos futuros, e é isso aí. Bom, muito obrigada, Alan, pela sua apresentação. Parabéns pelo trabalho. Vou abrir agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Posso fazer bullying? Se o Alan deixar. Demorou pra caramba. Falou, passou de meia hora, mas muita coisa, viu?
Tô Dei uma corrida, mas não consegui. Ó, Alan, muito legal. Me deu tanta saudade do seu mestrado. Você cresceu tanto, você está tão mais alto. Brincadeira. Não, o Parabéns. tamanho mesmo. É brincadeira, né? Parabéns, Alan. Muito legal o seu trabalho. Eu não tenho pergunta, fiquei aqui encantada. Sou babona. Estou que nem uma mãe aqui, toda feliz. Ó, olha lá a Alessandra também. Duvido, ela tá aqui igual irmãzinha acadêmica, quase chorando de emoção, aposto. Alan, Oi. então o teu trabalho você tratou do problema de N-corpos e, além disso, você ainda fez análise de desempenho dos... Então, o trabalho basicamente era para melhorar o desempenho de um algoritmo que já existia, já estava implementado. Só que era implementado sequencialmente. Aí eu traduzi e coloquei em CUDA, né? Fiz a implementação em CUDA. E as aplicações, né? Porque assim, para entender essas coisas aí, essa parte numérica e analítica aí, pô, parabéns mesmo, porque olha, e ainda fazer análise de desempenho, realmente, o trabalho ficou muito, muito bom. Valeu, obrigado.